Nesse vídeo vamos mostrar como interpretar os resultados da análise de variantes no Ion Reporter. A análise de variantes engloba duas fases. A primeira fase é a chamada de variantes propriamente dita, ou seja, encontrar as posições do genoma da amostra que tenham diferenças, sejam elas de uma ou mais bases trocadas ou variações estruturais, e que estas tenham uma evidência estatisticamente significante de sua existência. A chamada de variantes pode tanto ser feita no Torrent Switch, o software do sequenciador, quanto no Ion Reporter. Já o processo de anotação só pode ser feito no Ion Reporter. Na tela está o relatório da análise de um exoma. O Ion Reporter fez todo o processo de chamada e anotação de variantes. Ao centro, a tabela mostra todas as variantes, uma por linha, com as anotações distribuídas nas colunas. Além disso, as anotações estão divididas em 6 abas, que são Summary, Functional, Population, Ontologies, Pharmacogenomics e QC. Sempre que abrirmos o relatório, ele vai estar na aba Summary, que contém informações básicas sobre as variantes. Vamos começar pela coluna Locus, onde temos a posição genômica de cada variante. Está indicado tanto o cromossomo quanto a coordenada absoluta. Em seguida, em Genotype, está o genótipo detectado. Ele está representado no formato alelo 1/alelo 2, ou seja, vemos o genótipo de cada uma das cópias dos nossos cromossomos. Já na coluna seguinte, temos o alelo de referência. Note que podemos ter um dos alelos iguais à referência. Nesse caso, somente um dos progenitores tem uma mutação. A coluna Type nos diz o tipo da variante, que para o sequenciamento de DNA pode ser SNV, Single Nucleotide Variant, que é a troca de somente uma base no genoma, e é o tipo mais comum de variante. Indel, inserções ou deleções de uma ou mais bases. MNV, Multiple Nucleotide Variant, troca de mais de uma base, ou seja, é um SNV de 2 ou mais bases. CNV, Copy Number Variation, que é a variação do número de cópias de uma região do genoma. Pode ser tanto uma grande deleção como uma duplicação. Até esse ponto, vemos as informações básicas da chamada de variantes. Nas próximas colunas, temos anotações extras adicionadas pelo pipeline do Ion Reporter. Essas anotações são muito úteis. Pegue, por exemplo, as colunas Genes e Location, que são baseadas nas bases de dados de anotação do genoma humano, e nos dão o gene afetado pela variante e a locação da variante na estrutura do gene, ou seja, se ela está em um exon, intron ou em outra posição do gene. Somente essas duas colunas já nos dão informações importantíssimas para avaliar a variante. Pode-se, por exemplo, filtrar todas as variantes intrônicas, ou então focar somente nas variantes de genes relacionados a um processo biológico que se está estudando. Vamos agora para a aba Functional. Vemos que as 10 primeiras colunas são as mesmas da aba Summary. Essas colunas são sempre mostradas para que possamos identificar as variantes. Antes de continuar, vamos fechar a caixa de filtro para ter mais espaço na tela. Nesta aba temos uma coluna que mostra a fita e outra que mostra o transcrito afetado pela variante. Para as variantes exônicas, temos informações de troca de base no RNA mensageiro, o famoso C ponto. Note que é interessante, como esse transcrito está na fita negativa, a troca que no genoma é de G para A, no transcrito é uma troca de C para T. Na próxima coluna está a troca de aminoácidos da proteína, que é o chamado P ponto. Veja que uma das variantes é uma mutação sinônimo, ou seja, apesar da troca da base, o aminoácido não muda devido à degenerescência do código genético. Enquanto que na variante de baixo temos uma mudança de uma serina para uma leucina na posição 556 da proteína. Mas nem todas as trocas de aminoácido têm o mesmo impacto. Algumas podem mudar completamente a estrutura da proteína, enquanto que outras podem praticamente não ter efeito. Só é possível saber o real impacto de uma troca de aminoácidos através de um experimento. Porém, é possível utilizar softwares para prever o impacto de uma mudança de aminoácido. Aqui temos o score Philo-P. Ele indica a conservação da posição do genoma durante a evolução. Um score positivo indica que a posição evolui mais devagar que o esperado, e, portanto, é possivelmente uma posição conservada. Já um score negativo indica que a posição evolui mais rápido do que o esperado. Já o CIFT é um score de 0 a 1 que prediz o quão deletéria é uma troca de aminoácidos. Quanto mais próximo de 0, mais deletéria é a mutação. Geralmente as variantes com score menor do que 0,05 são consideradas deletérias. O próximo score é o Grantham, que indica a distância evolutiva entre dois aminoácidos. Quanto maior o valor, mais distantes eles são. Os valores vão de 0 a 215. Por fim, temos o Polyphen, que é um preditor similar ao CIFT,
Porém, quanto maior o valor, mais deletéria é a troca de aminoácidos. Para o Polyphen, as mutações deletérias são as que têm score maior do que 0,85. A última coluna da aba Functional mostra o nome do domínio proteico da variante de acordo com a classificação da base de dados PIFAN. No caso do Ion Reporter, só se utiliza o PIFAN-A, com famílias de domínios manualmente curadas. Na aba Population, temos informações sobre as frequências das variantes nas populações humanas. A primeira coluna a se olhar é o DB-SNP, que é a base de dados de variantes conhecidas mantidas pelo NCBI. Já a coluna DGV indica se a variante está na base de dados de variações estruturais. Ela, portanto, se aplica a dados de CNV. Em seguida, temos as frequências observadas de cada variante conhecida. Os campos que indicam essas frequências são MAF, Minor Allele Frequency, baseado nos resultados do 1000 Genomes. E as próximas 3 colunas são baseadas no projeto 5000 Exomes, sendo EMAF, European Minor Allele Frequency, AMAF, African Minor Allele Frequency e GMAF, Global Minor Allele Frequency. Por fim, temos a coluna que indica se a variante é considerada uma variante comum pelo site da UCSC. Na aba Ontologies, temos a classificação da variante segundo o COSMIC, que é a base de dados de mutações em câncer, e a classificação do gene segundo a OMIM, que é a base de dados de fenótipos associados a genes. E na última coluna, temos a classificação do gene de acordo com o projeto Gene Ontology. Na aba Pharmacogenomics, temos a associação das variantes com as bases de dados DrugBank e ClinVar. Na aba QC, vemos dados que nos ajudam a avaliar a qualidade de uma chamada de variantes. A coluna Phred Qual Score mostra a qualidade da chamada de variantes na escala Phred, ou seja, menos 10 vezes o log da probabilidade da chamada de variantes estar errada. Em seguida temos a cobertura, ou o número de leituras que cobrem a posição. Essas são as estatísticas mais importantes para se avaliar a qualidade de uma variante. E essas são algumas das anotações que você pode observar para analisar um resultado no Ion Reporter.